Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso link CNJ. E nesta semana conversamos com a conselheira Daldice Santana sobre conciliação, sobre o balanço positivo de 2018 e sobre a necessidade de se fortalecer esta agenda para o ano que vem. No último mês, aconteceu a 13ª Semana Nacional de Conciliação, que alcançou mais de R$1,5 bilhão em acordos no âmbito das justiças estadual, federal e do trabalho. Diante dos resultados, em 2019, recorrer à conciliação como meio para solucionar conflitos será prioridade para os tribunais de justiça. Com o Encontro Nacional do Judiciário, a agenda da conciliação ganhou reforço. É hora da entrevista da conselheira do CNJ, Daldice Santana. Ela fala sobre o balanço positivo das conciliações neste ano de 2018. Conselheira, muito obrigado pela entrevista. A primeira pergunta que eu lhe faço: a conciliação sai vitoriosa também no Encontro Nacional do Judiciário? Sim, ao estabelecimento de metas, né? Um maior desafio, aumentando o número de conciliações que ele se propunha antes desse evento, ou seja, no evento anterior, né? No encontro anterior. E a Justiça Estadual reinseriu a meta de conciliação, também se propondo um desafio de aumentar em 2 pontos percentuais o número feito anteriormente. Então, ele tem uma média de quase 13%, a média nacional, né? Tem tribunal que já tem 20%, tribunal que tem 22%, tribunal que tem 10%. Então, todos eles vão aumentar em 2 pontos percentuais o que já vinha sendo apurado. Então, foram estabelecidas metas e entre essas metas, a conciliação como método também sagrou-se vencedor, na medida que os tribunais também têm esse desafio. Conselheira, e essa política vai além da Semana Nacional de Conciliação, né? Uma vez por ano. Na realidade, a política é de caráter permanente deve ter esse visto todos os dias e não apenas em um ato. Esse ato da Semana Nacional é um ato do CNJ, é um evento patrocinado pelo CNJ, promovido pelo CNJ. O dia a dia cabe aos tribunais, é dever hoje dos tribunais oferecer esse serviço. Então, o que eu quero dizer? A Semana Nacional é um momento de divulgação, mas não é isolado. Ele está num contexto de uma política de caráter permanente. E por que é importante buscar a conciliação? Olha, eu costumo dizer o seguinte: não existe um remédio universal para todas as doenças, para curar todos os males. Da mesma forma, não existe um método de solução de conflito que seja universal para todos os seus problemas jurídicos. Então, temos que ter vários remédios de acordo com o problema de saúde, como tem que ter várias formas de solução de conflito de acordo com o seu problema jurídico. E essas decisões, quando consensuais, costumam ser mais baratas, não é? Além do mais barato, pela própria economia de tempo, de desgaste, de redução de dano, tem também a maior satisfação. Por quê? Eu decidi, eu deliberei com você. Então, a tendência nossa é não recorrer das nossas próprias decisões. Não foi uma coisa imposta. Não foi uma coisa imposta. Se não for uma coisa imposta, eu tenho um maior grau de satisfação. Como essa política de conciliação vai se desdobrar agora, no ano de 2019? Uma das maiores iniciativas que a gente espera dos tribunais é não esperar as coisas acontecerem. É sempre adiantar para prevenir os conflitos. Se tem um problema localizado, eu dou como exemplo lá o problema de Mariana, já agir preventivamente com interlocução. Conselheira, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigada. A primeira semana da poupança aconteceu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Foram feitas sessões de conciliação entre instituições financeiras e poupadores sobre planos econômicos. A repórter Andréia Facini esteve lá. Uma
uma semana de acordos com os poupadores que entraram com a ação na Justiça e tiveram perdas de rendimentos com os planos Bresser, Verão e Collor II. A primeira semana da poupança, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem por meta colocar em prática o acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal entre instituições financeiras e poupadores dos planos econômicos. Após 2 décadas dessas discussões, o STF, junto com a FEBRABAN, junto com a AGU, chegaram num consenso, junto com o IDEC, de quais índices deveriam ser utilizados e construíram um acordo coletivo que cada consumidor que desejar pode aderir individualmente ao longo do país. Então, esperou-se a criação de uma plataforma para que as pessoas pudessem se habilitar e aí conseguir aplicar no próprio processo aqueles índices que já foram definidos lá, para atualizar os valores que eles têm para receber e que estão aguardando há tanto tempo. As audiências de conciliação entre os bancos e poupadores foram realizadas na segunda semana de dezembro, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. São ações de processos de primeira e segunda instâncias e que estavam suspensos até 2020 por decisões do Supremo. Os bancos participantes, parceiros do tribunal, indicaram processos. A gente construiu uma pauta de 130 a 150 processos para receber essas pessoas aqui ao longo dessa semana toda, para tentar, conversando junto com o conciliador, que foi capacitado para isso, que tem técnicas de negociação, técnicas de comunicação, acolher essas pessoas que estão esperando há tanto tempo por uma solução e com elas perceber se aquela solução trazida pelo acordo do STF é ou não a que elas desejam. Sendo a solução que elas desejam, a gente faz o acordo aqui com pagamento mais rápido do que o previsto no acordo inicial, porque é analisado caso a caso. Esse acordo é homologado por mim para poder virar um título executivo judicial, virar uma sentença de fato, e após isso o próprio banco leva isso lá para a plataforma. Assim as pessoas conseguem resolver de uma vez e receber os valores o mais rápido possível. O acordo homologado pelo STF deve levar ao pagamento de pelo menos 12 bilhões de reais das cerca de 800 mil ações na Justiça. A expectativa é que as conciliações da Semana da Poupança reduzam esse número de maneira considerável. Sim, a nossa expectativa, na verdade, é de implementar isso até esse acervo acabar. Nós desejamos construir isso como uma pauta continuada ao longo do ano que vem. O CNJ também prevê isso, que tem novos eventos ao longo do ano que vem, para dar vazão a essas pessoas, esses processos que estão esperando há tanto tempo por uma solução. Tem processos que estão parados há 5 anos. 6 anos, sem nenhum movimento, porque foram sucessivas suspensões nos tribunais superiores. E isso gera uma frustração impagável para as pessoas. Então, a expectativa é justamente de que ao longo do próximo ano a gente possa, de outras formas, receber mais pessoas interessadas para que eles tenham aqui uma porta aberta para conversar sobre os próprios problemas. Isso só foi possível porque a Federação dos Bancos, a FEBRABAN, o Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal se comprometeram a apresentar um plano de ação ao CNJ para cumprir o acordo. Essas ações para acelerar o pagamento de quem entrou na Justiça não param por aí e devem se estender ao longo de 2019. O Conselho Nacional de Justiça assinou um acordo para a aplicação de um formulário em casos de violência doméstica. Você vai ver os detalhes já já. O Link CNJ está de volta. Um acordo vai implantar em todo o país o Formulário Nacional de Risco e Proteção à Vida. Esse é um esforço conjunto do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério Público e do Ministério dos Direitos Humanos. Ana foi vítima de maus tratos e opressão pelo ex-companheiro durante 33 anos. Eu não podia sair. Eu não podia, sabe? Se ele não achasse uma coisa, ele jogava no chão. Se eu falasse qualquer coisa, ele quebrava tudo, né? Tudo era motivo para briga. Eu não podia conversar com ninguém. Eu não podia trabalhar. Minha vida foi isso. Ana demorou, mas compreendeu. Tudo o que sofria eram sinais importantes de que o pior poderia acontecer. Por isso, saiu de casa, buscou apoio e se salvou. No caso de Luíse, uma estudante da Universidade de Brasília de apenas 20 anos, os sinais não foram percebidos e o pior aconteceu.
O namorado dela, Vinícius, ciumento ao extremo, matou a moça durante uma crise. Foi condenado a 23 anos de prisão. Quase 3 anos depois, a família de Luíse ainda luta para se recuperar. É uma luta diária, né? Tanto para mim como para minhas filhas, para minha esposa. Né? Hoje mesmo ela ia para o cemitério, né? Ela vai semanalmente lá, rezar, cuidar do túmulo, olhar. Em casos assim, as agressões costumam ser os sinais mais evidentes da possibilidade de um feminicídio. Mas existem muitos outros relativamente sutis que servem de alerta, como mostra este formulário usado pela Polícia Civil de Brasília. Ele deve ser preenchido por mulheres que vão à delegacia porque se sentem ameaçadas. As perguntas são diretas, por exemplo: o agressor lhe perturba ou vigia nos locais que você frequenta? Lhe proíbe de trabalhar ou estudar? Já atacou seus animais de estimação para lhe atingir? Já lhe disse que se você não for dele, não será de mais ninguém? E as questões ficam mais graves. Você já registrou outra ocorrência contra esta mesma pessoa? O agressor tem acesso a armas de fogo? Já ameaçou seus filhos ou parentes? Quanto mais respostas afirmativas, mais riscos corre a mulher e mais necessária se torna a intervenção policial e judicial. O formulário não é resultado da cabeça iluminada de um promotor ou de um policial. Não. É resultado de anos e anos de experiência, do trabalho conjunto do Ministério Público e da Polícia Civil do Distrito Federal. É também fruto de uma tese de mestrado, portanto, tem um caráter científico. Tudo isso reunido produziu o Guia de Avaliação de Risco para o Sistema de Justiça. Aqui estão instruções para a aplicação do formulário e também para a interpretação do texto, inclusive com questões subjetivas. O guia usa estatísticas oficiais para mostrar que em 70% dos feminicídios, as vítimas sofrem agressões do companheiro em outros momentos. A possibilidade de assassinato é 7 vezes maior nos casos em que existe histórico de violência sexual. Mulheres ameaçadas com facas ou armas de fogo têm 20 vezes mais probabilidade de serem mortas mais tarde. O uso abusivo de álcool ou outras drogas pelo parceiro aumenta em 4 vezes o risco de a mulher ser agredida. Mais um importante instrumento que há 2 anos aqui no DF vem se somando ao trabalho de atendimento à mulher que decide por relatar os seus históricos de violência. Ele foi implementado inicialmente aqui na Delegacia da Mulher, né, oriundo de um trabalho conjunto coordenado pelo Ministério Público Local, o Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público aqui do DF, e ele inicialmente é aplicado em conjunto com o registro da ocorrência policial, com o preenchimento do formulário das medidas protetivas, que devem ser encaminhadas nos termos da lei para a Justiça. Quando chega às mãos do juiz, ele já tem um conjunto de informações muito mais amplo e aprofundado para tomar uma decisão. Isso, a ocorrência com um relatório dos acontecimentos muito bem cuidadoso, onde a gente não procura focar apenas no fato violento que está sendo noticiado, mas no histórico de vida que envolve essas pessoas, tanto vítima quanto do agressor. E o formulário de risco, ele permite aos operadores do direito extrair-se a subjetividade da vítima, que nem sempre é possível apenas com o registro da ocorrência. E a experiência de Brasília inspirou a assinatura de um acordo nacional na semana passada. Ele permite a cooperação entre o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério dos Direitos Humanos para a adoção do Formulário de Risco e Proteção à Vida em todo o país. É um tema que avança em qualquer país do mundo muito lentamente. Em primeiro lugar, quanto ao reconhecimento da existência de violência doméstica como um problema importante a ser enfrentado por cada país. Em segundo lugar, porque é difícil encontrar uma solução
para este problema. O presidente do CNJ e do Supremo, o ministro Dias Toffoli, disse que o combate a esse tipo de violência é prioridade para a Justiça. Além de ter uma delegacia de mulher na qual a mulher se dirige para fazer uma denúncia e relatar os fatos ocorridos, que o Estado institua locais em que ela possa ir, poder ter uma noite, 2 noites, poder se restaurar, se reinserir, ter condições de alimentação, condições de roupas. Vamos nos esforçar para erradicar uma cultura de violência doméstica e propiciar que em todos os nossos lares esteja sempre presente o fogo sagrado do respeito mútuo. E a história de Ana mostra que resistir, sobreviver e começar de novo depende de ajuda, mas também de atitude própria. Falou Lei Maria da Penha, eles já pensam 2 vezes antes de fazer qualquer coisa com a gente. Sabe que, né, existe. Agora a pessoa não deve deixar acontecer. Viu que vai acontecer? Não aceita não, né? Sai fora. Agora vamos às notícias do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça fez sessão na terça-feira, 11 de dezembro. O plenário do CNJ decidiu arquivar os pedidos de providências instaurados contra 11 magistrados referentes ao provimento número 71 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a manifestação nas redes sociais pelos membros do Poder Judiciário. Ainda em decisão unânime, foi autorizada a instauração de novo processo administrativo disciplinar contra a desembargadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Tânia Garcia de Freitas Borges. Outra decisão foi a aprovação dos relatórios das inspeções realizadas no Piauí e no Amapá pela Corregedoria Nacional de Justiça. Os relatórios buscam aperfeiçoar as atividades do Judiciário em favor de uma melhor prestação de serviços à sociedade. Além das decisões, o CNJ respondeu questões sobre a possibilidade de pagamento de auxílio moradia e auxílio alimentação para magistrados que estão de licença para aperfeiçoamento profissional. A maioria dos conselheiros presentes na sessão ordinária do Conselho entenderam ser possível o pagamento dos 2 benefícios nos casos apresentados. No entanto, o ministro Dias Toffoli disse que o entendimento está sujeito à regulamentação, que será levada a julgamento no CNJ no próximo dia 18 de dezembro. Juízes das varas de execução penal da Bahia contarão com sistema informatizado para monitorar os processos de execução penal do Estado, evitando que haja atraso ou erros em cálculos no cumprimento das penas. O Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que é um sistema de processamento de informações e prática de atos processuais relativos à execução penal, permite o controle informatizado da execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário em todo o território nacional. Com isso, juízes das varas de execuções penais passam a receber por meio do computador ou smartphone com acesso ao sistema, de modo automático e remoto, avisos em relação aos prazos para concessão de progressões de regime, remissões e outros direitos previstos a sentenciados em cumprimento de pena pela legislação de execução penal. É a hora da nossa pergunta ao cidadão. O que é a justiça para você? Justiça para mim é a igualdade, é sermos tratados realmente como somos, todos seres humanos, todos iguais. Justiça para mim é implementar a Constituição com cidadania e permitir a toda a nossa população dignidade. Vamos ao nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: qual o destino que a Justiça deve dar às notas falsas de dinheiro apreendidas pela polícia? Letra A. As notas devem ser anexadas ao processo e preservadas porque constituem prova insubstituível. B. Após o exame pericial, as cédulas devem ser imediatamente destruídas para impedir a reutilização criminosa. C. Depois da perícia, as notas falsas devem ser substituídas por cópia no processo e imediatamente remetidas ao Banco Central, única entidade autorizada a destruir esse tipo de material. A resposta certa você vai ver a seguir.
O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: qual o destino que a Justiça deve dar às notas falsas de dinheiro apreendidas pela polícia? A resposta certa é a da letra C. Depois de perícia, as notas falsas devem ser substituídas por cópia no processo e imediatamente remetidas ao Banco Central, única entidade autorizada a destruir esse tipo de material. Mas as falsificações consideradas grosseiras poderão ser destruídas no cartório judicial, deverão ser picotadas e o resíduo encaminhado para a reciclagem. Agora vamos às notícias de tribunais pelo país. O projeto Penas Inteligentes entra em operação no Espírito Santo. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, assinou o termo de cooperação técnica para a implantação do sistema eletrônico de execução penal. A iniciativa é um importante passo do CNJ em informatizar a execução penal em todos os tribunais brasileiros. O Sistema Eletrônico de Execução Penal é o sistema de processamento de informações e prática de atos processuais relativos à execução penal que foi desenvolvido pelo CNJ, a partir de uma ferramenta criada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. É uma plataforma que permite o controle informatizado da execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário. A expectativa é que o sistema ajude a solucionar o problema da demora dos processos, do atraso nas decisões, do congestionamento de benefícios e agilize o reconhecimento de direitos e posições jurídicas a presos e egressos. Representantes do Tribunal de Justiça da Paraíba e da Polícia Militar do Estado se reuniram para discutir a expansão no uso do malote digital, sistema desenvolvido com a finalidade de possibilitar comunicações recíprocas, oficiais e de mero expediente, e que está previsto na Resolução número 100/2009 do CNJ. Através do malote digital, a PM receberá e enviará informações ao tribunal, de forma digital, sem se fazer necessária a presença do oficial de justiça. Para que seja processado toda a documentação, inclusive aquelas que, sobremaneira, precisam de prazo com relação à apresentação de militares em juízo. Na Polícia Militar estava acontecendo a documentação física através de oficial de justiça e, em alguns casos, por e-mail. Mas com o malote eletrônico, o meio agora é institucionalizado. Segundo o diretor de Tecnologia da Informação do TJPB, Giuseppe Guido, a meta é que o uso do malote digital alcance todo o Estado. O diretor do Fórum Criminal da capital paraibana, juiz Adilson Fabrício Gomes Filho, registrou que, além de seguro, o malote digital irá acelerar o envio e recebimento de documentos entre o Poder Judiciário e a Polícia Militar. Não para mais, essa expansão vai ser em todos os órgãos do Poder Executivo e Poder Judiciário, para acelerar as comunicações entre as instituições. Realizado mais um curso de adoção para pretendentes habilitados na Escola Superior da Magistratura. O evento, promovido pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça da Paraíba e pela Primeira Vara da Infância e Juventude da capital, reuniu cerca de 100 pretendentes à adoção. A psicóloga Ana Lúcia Cananeia, que atua na Comissão Estadual Judiciária de Adoção, abordou em sua palestra aspectos psicológicos do tema. Todos os filhos são biológicos e todos os filhos são adotivos. Biológicos porque essa é a única maneira de existirmos concreta e objetivamente. Adotivos porque é a única forma de sermos verdadeiramente filhos. Esta é uma frase de um psicólogo, pai e avô por adoção, Luiz Quetinho. A formação contou com o depoimento de 2 mães adotivas, que compartilharam suas vivências antes e depois da adoção. A pedagoga Erinalva Lopes dos Santos é a mãe adotiva de 2 adolescentes. Ela acredita que a escolha de adotar tem compensado todos os desafios e dificuldades. Somos nós 3. Eu sou mãe solteira e a gente foi construindo nossa relação, as 3 juntas. A primeira filha nasceu aos 6 anos de idade
Então a gente começou a nossa aproximação, ela tinha 6 anos. E a segunda filha aos 10 anos de idade. Já a administradora de empresas, Cristiane Moreira, mãe biológica e adotiva, está na fila de espera do programa de adoção, só que desta vez aguardando a chegada de sua primeira filha. Ela nos revelou que para os membros da família, adotar é um ato bastante natural. É uma cultura da nossa família, a adoção. Então, eu sempre soube que eu ia ser mãe adotiva. Quando eu era pequenininha, eu ganhei uma boneca da minha prima, que ela não queria mais, e eu chamava essa boneca de minha filha adotiva. É uma coisa tão linda quando você recebe uma criança e você faz através da vara da infância de forma legalizada. É muita tranquilidade. Quando Emanuel chegou, na noite que ele nasceu, eu sonhei com ele, saiu leite do meu peito para ele, né? Então foi uma conexão muito intensa. Algumas mulheres isso não acontece, mas não quer dizer que elas são menos mães. Eu amo os dois da mesma forma e estamos agora aguardando a nossa filha chegar. As pessoas falam muito, o filho do coração. Não é do coração, é o filho da alma. Quando você está gestando um filho adotivo, é muito mais intenso, é muito mais profundo, é uma coisa realmente assim que só Deus pode colocar esse amor no coração da gente. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises na sexta-feira, às 5h30 da manhã e no domingo, ao 12h30. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.